E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e também a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso curso de C Sharp. Para quem estava perguntando sobre o curso de Game Hacking, eu também darei continuidade, porém eu vou intercalando, tá? Uma semana eu trago conteúdo de C Sharp, na outra conteúdo de Game Hacking, e a semana aí que eu tiver um pouco mais de tempo eu tento trazer ambas as aulas, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar então com o primeiro exercício aqui. Nós deveríamos escrever um algoritmo que receberia o valor de 3 itens de uma determinada loja. O cliente nos dará R$ 50 como pagamento, então o enunciado já deixa isso fixo para nós. O nosso software deverá então fazer a somatória desses 3 itens, dizer se devemos ou não devolver troco, caso tenhamos de devolver troco, o quanto de troco deverá ser devolvido, e se o dinheiro não for suficiente para pagar, né, caso o valor dos 3 itens excedam R$ 50, nós devemos sinalizar isso, tá? Então vamos criar a nossa variável de pagamento. Aliás, nem vai ser do tipo inteiro, né? Ela é do tipo flutuante, porque nós vamos trabalhar com dinheiro, então vamos trabalhar com casas decimais, tá? Vamos só fazer alguns apontamentos aqui. Lembrando que eu coloco esse f no final, que é para sinalizar que o valor que eu estou atribuindo à minha variável é do tipo flutuante. Se eu tirar esse f, ele vai e vier aqui, ó, ele vai mostrar para nós que não dá para converter um tipo double para um tipo float. Porque quando nós só colocamos uma casa decimal, ele entende que esse é um valor do tipo double, tá? Então a gente coloca o f para sinalizar que é um valor do tipo float, tá? No nome da variável, quando eu crio uma variável tipada, eu costumo colocar uma letra que lembre para mim, que sinalize para mim do qual é o tipo daquela variável. Então f para float, para int, s para string, porque tem alguma variável não tipada, beleza? Ela não tem tipo, então aí nesse caso não tem atribuição. Então imediatamente depois disso eu já coloco o nome da variável com a primeira letra maiúscula, tá? Para poder fazer essa separação. Isso aqui é uma convenção, né? Vocês não precisam adotar. Algumas empresas utilizam, outras não. No meu âmbito eu costumo utilizar, beleza? Como o enunciado deixa claro aqui pra gente que esse valor de 50 ele é fixo, o que eu vou fazer então nessa minha variável? Antes de declarar o float, eu vou declarar aqui, ó, const. O que essa palavra-chave significa? Constante. Então eu estou dizendo que eu criei essa variável, eu atribuí um valor para ela, mas ela é constante, ela não pode ser alterada, tá? Tanto que se eu vier na linha de baixo aqui, tentar falar que o f pagamento ele é mais igual a 1, por exemplo, ou seja, para somar mais 1, ele já vai dar um erro aqui pra gente, dizendo que não dá para fazer essa atribuição a essa variável por conta do indexador, ou seja, porque ela é constante, ok? Então, quando você cria uma variável e você não quer que o valor dela seja mudado, né, posteriormente, você já cria ela como uma constante. Agora vamos criar aqui, ó, a nossa variável do item 1, f item 1, f item 2, f item 3, e também vamos criar a variável de troco, ok? Agora vamos construir então o nosso, vou só usar o console write, porque eu quero deixar que o valor digitado fique na mesma linha da nossa instrução. Por exemplo aqui, ó, insira o primeiro valor. E aí eu vou colocar o RS para mostrar que é em reais, tá? Em dinheiro. Então eu quero que o valor digitado fique na frente desse RS. Por isso que eu vou utilizar o console write, porque o write line, como a gente já viu, ele salta a linha. Então eu vou atribuir aqui ao nosso item 1, float.parse, console readline. Então eu estou lendo a linha, convertendo para um valor tipo flutuante, atribuindo na primeira variável. Vamos copiar e colar isso aqui 2 vezes para poder replicar. No começo dessa linha aqui, ó, eu vou utilizar o /n. Para quê? Justamente para a gente poder saltar uma linha, para não ficar tudo colado, ok? Então eu vou saltar uma linha, insira o segundo valor, e aqui eu vou atribuir ao item 2. Aqui eu já posso descer para atribuir para o item 3, colocar um /n aqui e atribuir ao o terceiro valor. Pegamos os valores, então vamos criar agora a lógica da saída. Lembrando que saída é quando a gente compila, é o que está aparecendo no console para o usuário, tá? Isso que é a saída. Então vamos colocar aqui, ó, se f de troco for igual a 0, ele está dando um erro para a gente aqui, de variável não atribuída. Ah, claro, porque a gente não fez o cálculo do troco, ok? Então eu vou dizer que o meu f de troco ele vai ser igual ao pagamento
menos, eu vou abrir chaves aqui, porque eu vou colocar o f item 1 mais f item 2 mais f item 3. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque a programação ela vai respeitar as regras da matemática, ok? Então lembra lá na matemática que se você tem parênteses, primeiro você resolve o que está dentro dos parênteses. Se você tem multiplicação e divisão, resolve elas primeiro, o que vier primeiro, e depois soma e subtração. Esses conceitos básicos da matemática tem que estar claro para vocês, tá? A gente vai utilizar ele vez ou outra nos nossos exercícios, ou vocês mesmos podem precisar utilizar isso no dia a dia de vocês, construindo alguma coisa que vai fazer algum cálculo, e por isso é muito importante você se atentar a essa lógica matemática. Eu preciso saber muita matemática para me tornar um programador? Inicialmente não, mas se você quiser ter uma carreira na área da programação, se você quiser subir nessa área, sim, você vai precisar entender um pouco mais de cálculo, às vezes estatística, dependendo da área que você for, aprender álgebra booleana, programação linear. Mais pra frente eu vou trazendo esse conteúdo aí pra vocês, se vocês tiverem interesse, tá? Por enquanto, só tenham em mente aquelas noções básicas da matemática, de ordem de resolução das equações. Se vocês não têm essa noção, dá uma pesquisada aí rápida do Google, ou se vocês quiserem, né, no YouTube, ou se vocês quiserem eu posso trazer também uma aula sobre essa lógica matemática mais básica aí que a gente vê lá na quarta série, quinta série, que agora é ano, né, quinto, sexto ano, sei lá. Se vocês quiserem eu posso trazer uma aula aí sobre esse conteúdo, ok? Vamos continuar então. Primeiro, se o nosso troco for igual a zero, ou seja, se a conta deu exatamente R$50, o que nós vamos imprimir então vai ser uma mensagem de conta paga. Beleza. O valor está correto, a conta foi quitada. Se não, se o valor não for correto, agora eu vou fazer outro teste aqui, ó. Se não, se o troco for maior do que zero. E aí nesse caso aqui, se ele for maior do que zero, nós vamos sinalizar quanto de troco nós devemos voltar. Então eu vou concatenar aqui, ó, a variável troco ponto toString. Só lembrando que atualmente, né, hoje em dia no C Sharp, aqui no console, eu não precisaria converter para string a variável troco. Na hora de imprimir isso para o usuário, ele já faria essa conversão, ele já converteria aí para um valor do tipo string. Mas é bom nós criarmos esse hábito, porque quando formos trabalhar com Windows Form, quando formos trabalhar com banco de dados, nós temos que converter esses valores ou para string, ou para decimal, para um data table. Então já é bom termos essa prática, tá? Esse costume. E agora pensa comigo, se o troco ele não é igual a zero e ele também não é maior do que zero, ele só pode ser menor do que zero, correto? Então eu vou colocar aqui, ó. Se não, então eu não preciso fazer um terceiro teste. Ah, se o troco for menor que zero, porque se ele não é igual, se ele não é maior, ele só pode ser menor, tá? Então agora aqui é só imprimir valor insuficiente, ok? E agora vamos imprimir aqui o nosso programa aqui, vamos compilar e vamos testar então. Vamos colocar aqui então 25, 15, já deu 30, 40, vamos colocar 10 então. Conta paga, porque deu R$50. Vamos abrir aqui uma calculadora e voltar ela aqui para científica, para a gente poder fazer essas contas, tá? Então aqui ó, 25, 15, 10, R$50, conta paga, beleza. Vamos colocar aqui agora então 15, 30 e 20. Valor insuficiente, né? Porque aqui deu R$65. E agora vamos colocar aqui 10, 5 e 2.5. Ah, tá. Erro foi meu, tá? Quando nós formos utilizar aqui e eu for colocar o valor decimal, não é ponto, tá? Aqui é vírgula. Quando estamos escrevendo o código é ponto, porque ele vai utilizar o padrão americano. Porém, quando nós estamos executando, o framework ele vai utilizar o padrão do próprio computador. Então, como eu estou no Brasil, ele vai utilizar o padrão do Brasil. Então, no Brasil, as casas decimais são definidas como vírgula, tá? Mais pra frente a gente aprende a tratar se o usuário colocar o ponto, a gente muda para vírgula para evitar esse tipo de erro, ok? Então, vamos lá. Opa. Vamos voltar aqui então, 10, 5, 2,5
32,50. Vamos fazer a conta aqui então. De 50 menos 10 menos 5 menos 2,5. 32,50. Show. Talvez vocês tenham feito essa parte de uma outra forma, tá? Então eu vou comentar em bloco essa parte aqui, só para esmiuçar isso. Talvez o que vocês tenham feito é o seguinte: isso e testado se troco menor que zero. Talvez vocês tenham feito isso, tá? Criado 3 ifs. Vamos compilar aqui, ó, colocar 10, 1, 5, 9. Ele vai mostrar o troco normal. Se eu colocar 50, 0, 0, a conta tá paga. E se eu colocar 5, 5, 60, valor insuficiente. Vocês viram que a saída, ela foi igual, tá? Só a lógica que foi diferente. Nesse caso aqui, não é uma boa prática você ficar criando vários ifs, tá? Se você vai fazer um teste lógico da mesma coisa, como esse caso do troco, então eu tenho que fazer, utilizar o mesmo, entre aspas, o mesmo if, tá? Então não tenham o costume de ficar criando vários ifs. Isso aqui vai deixando o seu código, além de mais poluído, digamos assim, vai perdendo desempenho. Na última aula, o que eu fiz foi... Deixa eu tirar esse comentário daqui, ok? Na última aula, o que eu fiz foi, dentro desse else aqui, eu teria feito outro if e jogado aqui dentro, tá? Também era uma lógica, eu só quis apresentar para vocês esse tipo de lógica. Em alguns casos, nós vamos precisar utilizar um if dentro de outro if ou dentro de outro else. Eu vou trazendo alguns exercícios e alguns casos para isso, tá? Mas, nesse caso aqui, se não é esse, eu testo, tá? Então, eu tenho o if, eu tenho o else e eu tenho o else if, tá? Esse aqui já é uma outra instrução. É justamente isso, eu falo se isso, se não, se... E aí, um C no final. É mais confuso, eu sei que é um pouco mais confuso. Então, tentem refazer depois esse exercício. Eu vou tentar deixar mais alguns exercícios sobre lógica, sobre essa parte de if e de else. E tentem resolver assim, utilizando a menor quantidade de ifs possíveis, tá? Ou no caso, de if que eu falo é só o if separado, tá? If e else em alguns casos é necessário. Ainda nesse exercício, eu quero apresentar uma outra coisa. Por exemplo, aqui eu declarei a variável constante de pagamento. Ok, não tem problema. Porém, como eu já sei que esse valor ia ser 50, eu poderia ter tirado a variável constante daqui e só ter colocado aqui os 50, beleza? Eu já economizaria memória. E eu conseguiria economizar mais memória se eu criasse apenas uma variável. Eu não precisaria de 3 variáveis para esse exercício. Por quê? Eu vou salvar o primeiro valor. Eu vou somar e salvar, eu vou somar e salvar. Então eu poderia fazer, por exemplo, criar só a variável item 1 e troco. Então aqui o item 1 vai ser igual a esse. Aqui eu diria que o item 1 ele vai ser mais igual a esse valor e o mesmo vale para aqui, ó. Item 1 vai ser mais igual a isso. O que é esse mais igual? Eu estou dizendo aqui, ó, a primeira aqui eu estou atribuindo valor a variável. Nessa outra linha aqui, eu estou somando um valor ao que já estava atribuído, tá? Então, somando valor ao que já pertencia à variável. Então, quando eu coloco esse mais igual, eu estou dizendo o quê? Seria a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, vamos fazer aqui nessa parte aqui, ó. Ele vai ser igual a f de item 1 mais esse valor aqui, tá? Então, quando eu digo mais igual, por exemplo, eu digo que x ele é mais igual a y. Deixa eu colocar aqui embaixo que é mais fácil, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, eu digo que x ele é mais igual a y, seria a mesma coisa de dizer que mais igual. Seria a mesma coisa de dizer que o x é igual a x mais y, tá? Esse mais igual significa o quê? Eu vou manter o valor da variável e vou somar com um novo valor que eu estou apontando, beleza? O mesmo serve também se eu tivesse, por exemplo, Deixa eu fechar esse comentário aqui.
para poder parar de aparecer esses... Aí, beleza. O mesmo aconteceria se eu tivesse, por exemplo, se eu dissesse que x menos igual a y. Seria a mesma lógica, tá? É a mesma coisa de dizer que o x é igual a x menos y. Beleza? Meio confuso, talvez, porém é importante eu dizer para vocês. E programação é prática, tá? Então é muito importante que vocês pratiquem constantemente. Façam o exercício, refaçam ele, ok? Então vamos continuar aqui, beleza? Então, atribui o valor, somei o valor pertencente e aqui é a mesma coisa, tá? Fizemos a mesma coisa dali de cima de forma diferente. E aqui é só dizer que o 50 ele vai ser menor do que o item 1. Então eu já reduzi 3 variáveis no espaço da minha memória. Só desse jeito, tá? Então vamos aplicar a lógica aqui. Vamos colocar aqui, ó, 60, 00, valor insuficiente, 5, 10 e 3. 32 reais de troco. Tranquilo? Perceberam que, tipo, como eu sempre digo, existe mais de uma forma de resolver alguma coisa. Não significa que as outras formas estão erradas. Só que existe uma forma mais eficiente, às vezes, para a gente fazer a resolução de algum exercício, tá? Então eu vou abrir um notepad aqui e vou salvar isso aqui para poder deixar para vocês aí no comentário ou no Discord, tá? Então vamos lá. Agora, deixa eu salvar já esse trem aqui. Depois eu salvo. Então vamos lá. Vamos resolver o exercício 2 então. Vou até deixar aqui que vai aproveitar algum código. O exercício 2, o programa deveria receber 3 números, padrão. Tá. Nesse caso do exercício 2, vamos entender então que eu vou receber 3 números. Vamos colocar esses números como sendo inteiro, ok? Então vamos colocar aqui int. Eu vou colocar i1, i2, i3. E só isso, que são 3 números. Lembrando, não tem esse costume de colocar N1, N2, N3, tá? Coloquem nome na variável de vocês. Mas para esse exercício aqui, isso aqui vai servir, tá? Então nós vamos receber esses 3 números e vamos aplicar a lógica de forma direta. Depois eu vou ensinar sobre método e aí a gente vai conseguir melhorar esse código aqui desse segundo exercício, tá? Mas vamos lá então. Vamos dar um console.writeLine. Insira o primeiro número. Ok. E agora vamos colocar aqui, ó, que o número 1 ele é igual a convert.toInt o console.readLine. Opa, toString não. Converter para int 32, beleza. Agora vamos replicar esse código aqui. Ok. E a mesma coisa, tá? Então insira o segundo número e insira o terceiro número. Pegamos todos os números e agora nós podemos fazer aqui o teste lógico. Então, se o número 1 for maior do que 50, a gente faz o número 1 mais igual a 1. Ou a gente pode colocar simplesmente 1 mais, tá? Lembrando que esse mais, eu estou incrementando 1, ou seja, eu estou somando 1. Então, se esse valor, como é no nosso associado, se ele for maior que 50, a gente vai somar mais 1. Então, eu estou falando aqui, ó, valor 1 mais 1. E se não, não acontece nada, beleza? E agora a mesma coisa a gente pode replicar para os outros dois. Então, aqui vai ser 2, e aqui 3, aqui 2 e aqui 3, ok? Nesse caso aqui, a gente precisaria utilizar os 3 ifs, tá? Então, agora só vamos exibir, então, a saída. Número 1. Aliás, número 1 não, né? Primeiro número. Primeiro número. E aí aqui a gente atribui ele. Lembrando que a gente pode ou não colocar o toString, tá? É opcional. E vamos colocar aqui, atribuir o número 2, o número 3. E vamos colocar aqui, ó, segundo número. Terceiro número.
Vamos compilar. Então, o primeiro número eu vou colocar 50, que não é maior. Eu vou colocar 60 e 51. Então, como o primeiro não é maior que 50, ele manteve. O segundo, ele somou mais 1. E o terceiro, ele também somou mais 1. Beleza? Bem tranquilo, né? Bom, aqui eu fiz os testes lógicos no final, mas claro que você poderia ter feito linha a linha, tá? Você poderia ter pego aqui, coloca um e já testa. O 2 e já testa. Vocês poderiam ter feito dessa forma sem problema. Aí fica a critério de cada um, tá? Eu prefiro fazer os testes lógicos aqui no final. Agora ficou fora de ordem, mas não tem problema não. Opa. Deixa eu só arrumar a ordem aqui, que o meu toque me permite. Pronto. Então, esse exercício aqui é bem tranquilo, tá? Eu acho que eu não vou salvar ele não, porque não tem nada demais. Eu não sei se eu tinha mostrado nas aulas anteriores, mas sempre que você tem uma condição, né, fez um if, e a saída, ou a resolução do if, ele cabe na mesma linha, você não precisa colocar as chaves, tá? Eu poderia até colocar as chaves aqui, não daria erro nenhum. Aliás, colocar aqui, esse ponto e vírgula aqui, ele não tá aqui, tem que estar aqui dentro. Aí, pronto. Não daria nenhum erro colocar as chaves, só que se faz opcional, tá? Se eu consigo resolver em uma linha só, somente, se faz opcional o uso ou não das chaves, ok? Então vamos para o terceiro exercício. Então nós vamos receber dois números e depois perguntar ao usuário de que tipo de operação ele quer fazer. Então se ele quer fazer uma adição, uma subtração, multiplicação ou divisão. Esse exercício aqui já é maior, tá? Essa aula tá ficando meio extensa, então provavelmente eu faço essa aula só como resolução de exercício e traga o próximo conteúdo na próxima aula e já deixo também os exercícios, tá? Então vamos lá. Eu vou receber dois números, então eu vou até manter esses int aqui. Então vamos dar um... Eu podia ter mantido o exercício, na verdade, né? Vamos manter aqui uma parte do exercício. Vamos pegar o primeiro e segundo número somente. Vamos trabalhar somente com números inteiros, tá? Claro que aí nesse ponto, se fosse pra gente receber um número qualquer, nós teríamos que colocar um número flutuante ou limitar a possibilidade do usuário de escolher escolher se vai ser flutuante ou não. Mais pra frente a gente vai aprender a tratar erros, tá? Enfim, vamos lá então. Vamos pegar o primeiro e o segundo número. E agora nós vamos ter que ter uma variável aqui. Vou colocar OP. OP é de operador, tá? Ou de opção no caso. E agora aqui vamos fazer o seguinte, console.writeLine, escolha a sua operação. E agora vamos criar aqui o painelzinho para ele poder escolher a opção. Então, 0 é adição. Aí eu vou colocar aqui que 3 é subtração. Console.writeLine. 1 vai ser 1 é subtração. 3 é 0, 1 aqui é 2. 2 multiplicação. Aí aqui é o 1 e aqui é o 3 divisão. Vamos executar. E eu fiz aquilo lá para poder fazer isso aqui, tá? Um painelzinho mais ou menos assim. Só que, tá certo, eu fiz totalmente errado, ficou totalmente torto. Vamos fazer então aqui. É 1, que é subtração mesmo. Pronto. Vamos só tentar ajustar para ficar mais certinho, beleza. 1 e aqui que ficou, aqui é 2. Então, beleza. Tá. Agora nós temos que pegar a opção do usuário. Então agora console. Aliás, vou colocar aqui o nosso operador igual a convert to int 32, lê ali, então a gente vai pegar o que o usuário digitar, ok? Agora vamos testar então se o operador for igual a 0,
beleza? Então a gente tem que fazer a adição. E para fazer a adição eu não precisaria exatamente criar outra variável. Eu posso pegar aqui, ó. Eu vou trocar esse i aqui para n, porque tá me incomodando esse i aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, n, n1 e n2. Então eu vou colocar que o n1 vai ser mais igual ao n2. Ou seja, estou fazendo uma adição aqui, tá? Adição. Estou falando que o número 1 vai ser igual ao número 1 mais o número 2. Agora, como nós vimos no último exercício, else, if, se o operador for igual a 1, então n1 menos igual a n2, ou seja, subtração. Vamos repetir a mesma coisa aqui agora. Se o operador for igual a 2, o n1, ele vai ser multiplicado pelo n2. Eu vou repetir aqui, ó, se ele for igual a 3, o n1, eu não sei se dá para dividir pelo n2 não, na verdade. Só que aqui, antes de eu fazer a divisão e aqui a multiplicação. Nunca tinha usado esse divide igual aqui, sei nem se vai funcionar, mas vamos lá. Antes de fazer a divisão, eu tenho que checar se o número 2 ele é maior do que o número 1, mas antes vamos colocar aqui, ó, 5, 10, e eu quero fazer a divisão só pra gente testar. Eu também não exibi, né? Então tem que ter um console.write resultado, né? E aí aqui a gente coloca o N1. Então 5, 10, opção 3, o resultado 0. Oxi. Ficou legal não, hein? Desculpa aí, pessoal, novamente. É claro que o resultado é 0, porque é o seguinte. Aqui eu coloquei 5 e 10. E tem que fazer a divisão. Então, ele vai dividir 5 por 10, ou seja, não vai sobrar nada, tá? Porque ele sempre vai mostrar o resto da divisão. Então, vamos colocar 10, 5 e aí dividir. Agora sim, que 10 dividido por 5, aí deu 2. Beleza. Funcional. Agora aqui, eu vou colocar uma outra opção. Console.writeLine, que é escolha uma opção válida. Se o meu usuário criar, né, tipo, digitar algum número que não seja 0, 1, 2 ou 3, eu vou falar para ele que aquela opção que ele escolheu não é válida, tá? Aqui eu vou até colocar mais um /n aqui, que é para ver se melhora um pouco. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 5, 5. Vamos escolher a opção de adição e o resultado é 10, tá? Então, vamos lá, 5, 5 e subtrair, o resultado é 0. 5, 5 e multiplicar, o resultado é 25. Ok, tudo funcionando. Só que aqui na nossa divisão eu tenho que fazer um outro teste, tá? Então eu vou testar se o... Calma lá. Aqui eu estou dividindo o número 1 pelo número 2, ok? Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos testar se o número 2 ele é maior do que o número 1. Se o número 2 for maior do que o número 1, eu só vou imprimir aqui, ó, console.writeLine. Não é possível dividir, pois o número 2 é maior do que o número 1. Porque nós estamos trabalhando com números inteiros aqui, tá? Então vamos colocar aqui que o resultado será esse. E aí o que acontece? Se não, aí eu faço, aí se o número 2 não for maior do que o número 1, daí eu faço a divisão normalmente. Porém, se eu executar dessa forma, ele vai mostrar essa mensagem e também vai me mostrar essa mensagem, exibindo somente o número 1. Tá, então, quer ver? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui, ó, 5,
10 e dividir. Não é possível dividir, pois o número 2 é maior que o número 1. Aliás, o número 2 e 1 não, né? Que foi esquisito. Pois... vamos tirar aqui, ó. Pois... Vamos fechar aqui o parênteses. Mais N2 mais... Vamos dizer que o N2 é maior do que N1, tá? Lembrando, é opcional o uso ou não do toString aqui nesses casos. Vamos colocar aqui, né? toString. Agora sim, colocar 5, 10, divisão. Não é possível dividir, pois 10 é maior do que 5. Só teríamos que dar um espaço aqui e aqui. 5, 10, divide. 10 maior que 5. Beleza? Agora, se eu não quisesse que ele imprimisse isso aqui, se eu quisesse parar aqui, o que eu faria? Eu colocaria uma outra palavra reservada que é return. O que esse return faz? Ele para aqui. Ele volta para a classe principal do meu código. Que no caso aqui, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas imaginem que aqui, se o número 2 for maior do que o número 1, ou seja, como estamos trabalhando com números inteiros, não dá para fazer essa divisão. Então eu quero parar, eu quero mostrar essa mensagem e eu não quero exibir. Eu não quero que ele exiba essa mensagem aqui. Então eu vou parar ele aqui com o return. Agora eu vou colocar aqui ó, o 5, o 10, dividir e beleza. Ó. Não é possível dividir porque 10 é maior do que 5. Ele parou, saiu do nosso programa. Beleza? Bom, eu vou salvar também esse código. Vou deixar a resolução tanto do exercício 1 quanto do exercício 2 aí no comentário. Também vou deixar lá no Discord, na parte de abas, na aba de aulas. Foi muito conteúdo resolvendo os exercícios. Eu espero que não tenha ficado tão confuso. Se ficou confuso, se ficaram com algumas dúvidas, deixem nos comentários ou entrem no Discord e me chama lá porque eu estou ativamente lá respondendo, tirando a dúvida do pessoal. É isso, um abraço e até a próxima.